Olá pessoal, nós estamos vivendo um momento único na história. Tenho certeza que você nunca imaginou que você passaria boa parte do seu tempo nesses dias em sua casa e de certa forma se precavendo, né, dos perigos que encontram-se nas ruas, em lugares públicos, que geralmente eram inofensivos em outras épocas, mas hoje se tornam extremamente perigosos, principalmente para aqueles que não querem, em certo sentido, estarem doentes, para não terem problemas com as hospitalizações e com problemas de saúde, fundamentalmente. Então eu gostaria de meditar com vocês uma forma de não termos prejuízos espirituais nessa quarentena. Eu sei que vai haver aí muitos artigos, alguns textos que você pode encontrar na internet, e esses textos dizem respeito à saúde mental durante a quarentena. Mas nós que somos cristãos, nós temos alguns outros pontos que nos ajudam de certa forma, nos fundamentar e nos manter, de uma certa maneira, dentro do aceitável, dentro de uma circunstância um tanto quanto que nos favoreça em algum aspecto espiritual, para que a gente não perca em nossa condição a nossa capacidade de nos aproximarmos mais de Deus e de nos dedicarmos mais às coisas do Senhor. Esse vídeo é curto, eu gostaria que você prestasse atenção comigo em 5 sugestões que eu tenho, sugestões espirituais, são conselhos espirituais para você, para que você mantenha a sua espiritualidade, a sua fé no Senhor nessa quarentena. A primeira delas é falar a respeito de um atributo que pertence ao Senhor, que é a sua soberania. Para tanto, eu gostaria de chamar a atenção em um texto das Escrituras que se encontra em Daniel, capítulo 4, versículo 35. O texto das Escrituras diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Bom, esse entendimento aqui da soberania de Deus é fundamental se você quer manter o seu foco naquilo que realmente está acontecendo. Biblicamente falando, as Escrituras nos ensinam que Deus, Ele é o autor de tudo o que acontece da perspectiva de cuidado, de manutenção, de redenção, que acontece na terra e com os seres humanos. Então nada está fugindo do controle de Deus. Muito embora pareça que as coisas estão ficando cada dia piores, um caos de fato, ainda assim Deus está no controle de todas as coisas. Inevitavelmente, tudo o que está ocorrendo mostrará lá no fim que o Senhor tinha um propósito. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de tratar com você quanto a isso. Além de você entender que nada fugiu dos planos de Deus, que tudo está nos planos de Deus, tem um outro ponto que eu gostaria de tratar, que é justamente essa questão do propósito. Esse é o nosso segundo conselho. Você vai até Filipenses, capítulo 2, versículo de número 13, e nós temos aqui um texto das Escrituras Sagradas em Filipenses, que também nos trazem esse conceito, que é interessante para nós também, entendermos um pouco sobre propósito. Por que Deus está fazendo tudo isso? Qual é a intenção dele? O que ele realmente quer com essa nossa circunstância, nós que somos seres humanos e que somos aqueles que estão sendo cuidados e mantidos pelo Senhor, é evidente que há um propósito. E o propósito do Senhor está em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Essa ideia de propósito nos leva a entender que o Senhor também, no meio de toda essa epidemia, no meio de todas as circunstâncias adversas, Ele quer, primeiramente, do ponto de vista redentivo, traçar uma perspectiva de salvação para todos aqueles que estão vivos nesse momento. Esquecendo, se é que a gente pode esquecer o passado, nós entendemos que o hoje, nesse aspecto da redenção, é fundamental. É fundamental compreendermos as pessoas que existem hoje, a igreja que existe hoje, e uma série de outras perspectivas que fazem com que esse texto de Filipenses se aplique necessariamente a nós que estamos vivos hoje. Observe, tudo está sendo feito segundo a vontade de Deus.
Perceba que na ideia da soberania, onde Deus é que conduz todas as coisas segundo a sua vontade, você percebe que nada está fugindo do seu propósito. A soberania e a bondade e o propósito de Deus estão imbuídos em um só pacote de coisas, um combo só. Você observa que Deus está direcionando não somente o mundo, mas Ele também está fazendo isso com um propósito, porque é Ele quem realiza. Isso demonstra propósito. O Senhor está fazendo algo que Ele assim determina, segundo sua santa vontade. E isso deveria nos confortar, nos consolar. Isso deveria nos trazer mais o entendimento de que existe ordem e não caos. Infelizmente, aqueles que estão sem Deus, eles vão, inevitavelmente, pensar em um mundo caótico, mas nós não. Nós pensamos em um mundo com ordem e com propósito. Nós pensamos em um mundo que obedece aos planos redentores de um Deus que faz todas as coisas segundo o propósito de sua santa vontade. Outro ponto que eu gostaria de colocar é que nós precisamos continuar a manter algumas práticas. Essas partes doutrinárias que nós falamos, né, são importantes, evidentemente, né, faz toda a diferença, mas tem uma outra circunstância que eu creio que nós precisamos manter, que tem a ver com a parte mais prática daquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Primeiramente, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que existe um princípio nas Escrituras também sobre que o Senhor é aquele quem nos guarda. É verdade, a gente não pode esquecer, né, das inúmeras pessoas, inclusive algumas delas cristãs, que estão perdendo suas vidas nesse exato momento e que estão indo, né, prestar contas a Deus. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas irão, mas nós sabemos que são muitas, né, dada a velocidade, né, da ampliação do vírus, do espalhamento do vírus, como falam os especialistas, né, e em certo sentido, até nós mesmos podemos, em breve, estarmos prestando contas a Deus. Mas é bom lembrarmos de alguns pontos fundamentais que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. O Senhor é quem nos guarda. As Escrituras nos diz isso no Salmo 121, no versículo de número 4. Vamos até lá, Salmo de número 121, versículo de número 4. O salmista, ele nos traça algumas características a respeito desse Deus que nos guarda. Veja o que fala o Salmo 121, versículo 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Observe, o Senhor não está dormindo nesse instante. Ele não está tirando um cochilo onde multidões estão perecendo e ele simplesmente não fazendo coisa alguma. Infelizmente, existem aqueles que têm a ideia de que Deus está se ausentando do mundo e, em certo sentido, não fazendo absolutamente nada para impedir a dor de milhares de pessoas. Essas pessoas elas têm esse entendimento porque sua fé está baseada simplesmente numa ideia humanista do cuidado de Deus, uma ideia que parte do pressuposto de que nós devemos ser cuidados por Deus, independentemente de qualquer coisa, e que Deus simplesmente tem a responsabilidade de nos servir quando Ele bem é acionado. Mas não é bem assim que acontece. As Escrituras nos fazem olhar para uma perspectiva da parte de Deus, divina. É Deus quem está nos guardando. É o Senhor quem está nos mantendo. Ele não está dormindo. Ele não está tirando um cochilo enquanto multidões de pessoas morrem nesse exato momento. Tudo que está acontecendo, inclusive as mortes das pessoas, tem a ver com esse ponto. Deus está, ainda que alguns não estejam recebendo esse tipo de guarda, Ele está nos guardando, está guardando nossas casas, está guardando nossas famílias, está guardando seus propósitos, enfim, Ele está fazendo tudo segundo o que Ele bem assim traçou e nada está sendo feito que não esteja de acordo com sua santa vontade. Mas aqui mais uma parte prática daquilo que nós estamos falando, eu imagino que nós precisamos também manter alguns cuidados com a nossa vida espiritual. Quanto a isso, eu me refiro ao fato de que nós precisamos continuar com os meios de graça. As doutrinas dos meios de graça, você pode ir a qualquer manual de teologia, você vai ouvir esse tipo de coisa, são aqueles meios que nós usamos para manter a nossa fé. Isso significa que nós precisamos orar, que nós precisamos ler a Bíblia. É claro que hoje nós não podemos participar dos sacramentos, apesar de algumas igrejas estarem fazendo isso virtualmente, mas isso é uma coisa contestada principalmente pelas igrejas históricas. Algumas pessoas não estão indo à igreja, a maior parte das pessoas não estão indo à igreja. Aqui no nosso país, por exemplo,
Poucos são os lugares onde é possível cultuar nesse exato momento. Então, alguns pontos foram prejudicados, mas outros continuam. Você pode abrir as suas escrituras e ouvir a voz de Deus falando nas Sagradas Escrituras. Você pode dobrar os seus joelhos, fazer uma oração e o Senhor te receberá e ouvirá a sua oração. Então, evidentemente que nós teremos que preservar esses pontos que são tão importantes, porque isso significa também que nós estamos mantendo a nossa saúde espiritual nesse exato momento, quando nós fazemos um bom uso dos meios de graça. Então, minha sugestão é que você faça o bom uso dos meios de graça. E finalizando, temos o Salmo de número 30, versículo de número 5, que é aquele salmo famoso, né, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo que nós estamos passando vai passar. Tudo que nós estamos vivendo nesse momento, aparentemente insolúvel, né, com tantos problemas e desafios, sem vacinas, sem tratamentos médicos que respondam bem, enfim, com um caos na saúde, né, com pessoas que estão angustiadas, pessoas nos falando que estão extremamente angustiadas nesse instante. Nós temos que entender que vai passar. Como é que nós sabemos disso? Pela história, né? Pela palavra. Nós sabemos que na história já houveram momentos também muito negros da história da humanidade e passaram. Assim também, como esse momento vai passar. Porque o Senhor diz que o choro dura uma noite, é um período de tempo apenas, mas a alegria vem pela manhã. Entenda que o Senhor está conduzindo o cosmos, entenda que o Senhor está conduzindo o universo. Nada está fora do controle. Tudo está dentro do controle de um Deus que é santo, eterno, glorioso, majestoso, mas sobretudo bondoso. O Senhor é bondoso conosco e certamente nos dará condições de vencer essas adversidades. Então, se você está angustiado, se você está passando por momentos de crise espiritual, eu lhe recomendo fazer esses pontos que eu aqui tratei com você. Que você coloque em evidência aquilo que o Senhor Deus, em sua compaixão, nos deixou como lenitivo, para que a gente saiba lidar com momentos tão drásticos e tão dramáticos como esse que estamos vivendo. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe fortaleça, que Deus lhe dê condições de passar por todos esses momentos angustiantes que nós estamos passando. Lá no fim, por mais que a gente não saiba, lá no fim, não saiba e não veja, lá no fim o Senhor Deus estará conduzindo todas as coisas para um fim perfeito, e nós todos um dia glorificaremos a Deus por esses momentos, apesar das tribulações que estamos passando. Tem o texto das Escrituras que diz que foi bom que passássemos pelas aflições, que seja bom para nós. E como diz John Piper no seu livro famoso atualmente, Coronavírus e Cristo, não percamos a lição. Deus abençoe você e a sua família.